eu vou tentar falar despacio, ok? Mas em português. Então, esta apresentação diz respeito a um trabalho de final de licenciatura. Estudámos os espaços funerários do atual Concelho de Cascais. Entendem assim? Sim? Ok. Os espaços funerários de Cascais que, nos registros atuais, datam da Antiguidade Tardia, entre os séculos IV e VIII. A maioria dos sítios é descoberto ainda no século XIX, o que justifica muita falta de informação. Muitos deles estão também já destruídos. Outros são escavados já no final do século XX, o que nos dá mais registros. Este é o Concelho de Cascais, que se integraria desde a época romana no município de Olicipo, com o qual teria uma clara ótica de complementaridade. O término do período romano ou de tradição romana é aqui de difícil sistematização. Os testemunhos escritos afirmam a formação da Diocese de Olicipo em meados do século IV. Se alguns dos sítios arqueológicos referidos sugerem a continuidade da ocupação dos espaços por toda a Antiguidade Tardia, não se conhecem a partir daí espaços que iniciem a sua ocupação antes do século VIII, à exceção das necrópoles que vou apresentar. O elemento mais conhecido do povoamento no período da Antiguidade Tardia é, então, o elemento funerário. São os sítios, são as necrópoles a apresentar. São 7 neste espaço. Tenho, então, Casais Velhos, que fica no ponto 1, associado a uma vila romana que teria ocupação até o século VII. A utilização da necrópole de Casais Velhos está centrada no século VI. São reconhecidos aqui 2 locais de enterramento em que as sepulturas do lado sudeste, segundo o autor do século XIX, seriam mais ricas pela construção mais cuidada e pela presença de espólio. Não sabemos quantas sepulturas se tratam, pois o sítio já está destruído. Murches, do qual sobrevive pouca informação e mesmo essa é controversa. É muito pouco seguro sugerir algo mais do que uma cronologia que comece em período tardo-romano. No entanto, este sítio é particular porque a menos de 300 metros foi identificado uma necrópole islâmica. Isto importa porque deixa expressa a continuidade de ocupação de um espaço com uma mesma função durante uma longa diacronia do tempo e mesmo segundo influências distintas. Necrópole de Abuxarda, que é um sítio de exceção pelo seu rico espólio e pelo cuidado das sepulturas. Igualmente, não sabemos o número de sepulcros descobertos porque a maioria também já está destruído. A maioria deles estão destruídos porque, como vemos, é uma área muito urbanizada. Queremos que a necrópole da Buxarda pode, devido ao seu espólio, ser situada entre os séculos VI e VII, ainda que existam alguns materiais que apontem para cronologias um pouco anteriores e um ao outro posterior. Ou seja, são os séculos com mais segurança, que apontamos com mais segurança. A necrópole de Alcoitão, que fica a menos de 1 km, que conta pelo menos com 37 sepulturas, e ao que o nosso estudo conseguiu identificar a proveniência apenas de um contexto, que teria um anel sobre o crânio de um indivíduo. O sítio deverá situar-se entre os séculos VI e VII, ainda que o reduzido espólio exija cautela nesta asserção cronológica. A necrópole de Zabrizes é o número 5. Este sítio está destruído igualmente. Localizar-se-ia próximo de uma vila romana, sem qualquer tipo de espólio associado. As investigações mais recentes apenas conseguiram inovar na identificação de elementos isolados próximos de um sarcófago de grés e de uma sepultura escavada na rocha. Apenas a semelhança com os restantes espaços funerários permitiu apontar uma cronologia lata a partir do período tardo-romano. A necrópole de Mirois, encontra-se neste sítio, seria muito próxima de uma vila romana que teve ocupação pelo menos até o período tardo-romano. É a única necrópole que, além de inumações, se registaria a evidência de uma incineração. No entanto, esta referência também é do século XIX, pelo que os novos trabalhos não permitiram identificar nada deste tipo. Sem espólio, à exceção de um fragmento de prego de ferro, que pode indiciar a inumação em caixões. Ou seja, novamente, apenas conseguimos sugerir um limite, uma cronologia que parta do período tardo-romano.
Talaíde é então a necrópole para o qual temos mais registros. Foi escavada em 1975, escavaram-se 29 sepulturas que devem corresponder a 1/3 da necrópole. Aparentemente os inumados aqui não seriam cobertos de terra, pelo que a presença de pregos em algumas sepulturas evidenciará a deposição em caixões. Talaíde concede praticamente o contexto de todo o espólio e é sem dúvida a necrópole com maior diacronia de ocupação. Situamos a utilização deste espaço entre os séculos III e o século VIII, com base nos contextos, ainda que datações de radiocarbono feitas em 1975 apontem uma cronologia que vai até à segunda metade do século IX. Podemos considerar que os espaços evidenciam algumas tendências comuns. Desde logo a sua implantação, a organização espacial, desde logo a sua implantação, exatamente, alguns em terrenos com uma ligeira elevação, outros junto a cursos de água. Quanto à organização espacial, as necrópoles apresentam alguma conformidade interna, orientação este-oeste da grande maioria das sepulturas, e temos ainda alguns sítios em que se vê aparentes alinhamentos, outros com núcleos definidos e outros que sem organização aparente podem ser definidos alguns núcleos, alguns agrupamentos, peço desculpa. Quanto à tipologia das sepulturas, existem algumas semelhanças entre os sítios, ainda que uma mesma necrópole possa ter diferentes tipologias, desde as estruturadas às sepulturas em covás. O número de indivíduos por sepultura varia bastante, a reutilização é maioritária nas necrópoles de Alcoitão e a Buxarda. Os indivíduos, quando surgem intactos, estão em decúbito dorsal. Para a reutilização das sepulturas, assim como para os aparentes núcleos que se podem identificar em alguns sítios, podemos apontar diferentes significados. Não existem evidências arqueológicas, embora possamos pensar em razões de ordem familiar ou social. Para o espólio, podemos referir as principais tendências. Em primeiro lugar, a tendência é para a ausência de espólio, ou seja, das 7 necrópoles, apenas 4 tinham algum espólio, e mesmo destas, as sepulturas que o continham eram uma minoria no conjunto. A grande maioria diz respeito a elementos de adorno e de vestuário, na sua esmagadora maioria são elementos metálicos, em cobre ou ligas de cobre, ainda que se tenham encontrado alguns em ferro e um único anel em prata na necrópole de Talaíde, como veremos. Mostrar agora apenas alguns dos principais materiais. A necrópole de Casais Velhos, para esta apenas conhecemos o contexto de uma sepultura que teria este jarro e esta lucerna, juntamente com mais 2 pontas de lança. Pronto, toda a cerâmica neste sítio é de fabrico manual e com marcas de uso, pelas marcas de fogo. Apresentar ainda o espólio metálico, com referência à agulha, que é o único elemento deste tipo nestes espaços. A necrópole de Alcoitão, que juntamente com a de Casais Velhos são as únicas que apresentam algum tipo de cerâmica. Neste caso, trata-se de cerâmica de tradição romana. A necrópole de Abuxarda, como poderemos ver, é sem dúvida a que tem maior quantidade e maior diversidade de espólio. Salientar estes 2 anéis de mesa central destacada, que têm paralelos também em Talaíde. Alguns dos brincos. Referente à necrópole de Talaíde, podemos salientar o contexto destes materiais, estes 2 punhais, esta fivela e este aplique, que estariam todos no mesmo contexto, pertencendo estes 2 à aljava de um dos punhais. Agora, novamente, os sítios com as cronologias apontadas. Como considerações finais, o estudo destas necrópoles insere-se no estudo das influências presentes durante o período da Antiguidade Tardia. Estamos perante uma longa diacronia de tempo no qual praticamente só se conhecem os espaços da morte. A associação de alguns espaços à Vila Romana aponta para a continuidade de ocupação destes sítios. A presença de artefactos de tradição romana, como anéis, brincos ou bilhas cerâmicas, também isso provam. Mas entre o século V e VII, nas necrópoles de Cascais, são identificadas novas influências. Em primeiro lugar, a presença cada vez mais forte de objetos de adorno, contrariando, de certa forma, os conceitos de despojamento do indivíduo. Desculpem.
Esta presença está normalmente associada à suposta preferência germânica pela metalurgia. Além disso, são objetos de indumentária denunciando o hábito de sepultar os mortos vestidos. Ao mesmo tempo, outros, como a placa de cinturão rígida simples, expressam a presença de influências bizantinas. Cremos que as razões que podem justificar estas presenças são inúmeras, ficando-nos pela absorção deste tipo de elementos pela população hispano-romana, uma vez que o mesmo contexto apresentou espólio de supostas diferentes proveniências. Em termos sociais e económicos, a qualidade das produções metalúrgicas expressa a sobriedade dos conjuntos pela ausência de artefactos em metais preciosos, à exceção de um anel em prata, como vimos. Os artefactos encontrados serão bens em cobre e ligas de cobre, que têm os seus protótipos nas tais peças de metal precioso, identificadas no centro da península, nomeadamente. Ponderada a diacronia dos sítios, podemos questionar qual será o significado ao nível da organização do povoamento da proximidade entre as necrópolis da Buxarda e Alcoitão, que distantes escassas centenas de metros serão contemporâneas. Ao nível do povoamento, podemos por fim considerar a dimensão dos espaços. Talaíde, que terá perto de 100 de sepulturas, Alcoitão, que apresentava um número próximo das 40, sem escavação integral. Pensando então que Vigílio Calera Aguirado fala para o povoamento rural de Madrid no desenvolvimento de cemitérios de dimensões consideráveis de caráter aldeão entre os séculos V e VII, serão estes espaços de cariz estável e comunitário. Dada a continuidade da ocupação dos espaços sob formas próximas, será esta uma realidade no território de Cascais?